A paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, irmãs, mais uma vez, amém? Peço por gentileza que vocês abram suas Bíblias na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, vão localizando aí o capítulo 3, eu quero ler do 8, apenas o 8 e o 9. Primeira carta aos Coríntios 3, vou estar lendo versículo 8 e 9. Todos encontraram, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifícios de Deus. Feche seus olhos e ore ao Senhor em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua presença, meu Deus, até aqui. Nós te agradecemos, meu Deus, pelo teu amor, pela tua graça, o teu cuidado. Nós só estamos aqui por causa da tua misericórdia que não tem fim e que se renova a cada manhã, meu Deus. Nós só estamos aqui por graça. Então, meu Deus, fala com a igreja mais uma vez através da tua palavra. Fala com as famílias amadas, com os jovens, fala com as crianças também. Fala com toda a igreja, meu Deus, através dessa palavra que é o Evangelho de Cristo. Ah, meu Deus, me usa, tem misericórdia de mim, meu Pai. Fala através de mim, que eu seja um instrumento em tuas mãos. Que a família seja abençoada, que a família seja edificada, que a família seja exortada na palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, eu peço a bênção de Deus mais uma vez. Eu desejo, meu Deus, a presença de Deus em cada vida, em cada família, o crescimento de cada vida na graça e no poder de Deus. Eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, igreja. Bom estar aqui mais uma vez com os irmãos e irmãs. E hoje nós estaremos dando continuidade, à pregação. O tema, nós estamos trabalhando a Igreja de Cristo, é o tema do mês, a Igreja de Cristo. E hoje nós vamos refletir sobre imagens que representam. Então, o Evangelho, a Bíblia, ela nos mostra algumas imagens que representam a igreja. Alguns textos bíblicos trazem algumas imagens, e Paulo fala muito sobre isso, que representam a igreja. Então esse é o tema da manhã, imagens que representam. Nós vamos refletir, irmãos, sobre essas imagens, que são na verdade metáforas, figuras, que descrevem as qualidades e as características da verdadeira igreja de Cristo. Nós entendemos pelo Evangelho, pela palavra de Deus, que nós somos a igreja de Cristo. Amém, igreja? Nós somos uma igreja verdadeira, porque o nosso ensinamento, a nossa doutrina, a nossa teologia, ela é conforme a Bíblia Sagrada. Então essas imagens que representam a igreja, essas metáforas que foram atribuídas, principalmente pelo apóstolo Paulo à igreja, nos trazem informações consistentes quanto à sua natureza e à sua identidade. Nós já pregamos aqui sobre a identidade da igreja. Quem nós somos? E a resposta é que nós somos uma comunidade de Jesus. Quem nós somos? Nós somos a igreja de Jesus. Quem nós somos? Nós somos o povo de Deus. Então hoje nós vamos ver essas imagens.
As imagens também são ilustrativas quanto às intenções de Deus para a igreja. Então nós iremos analisar algumas dessas imagens bíblicas. Na palavra de Deus nós encontramos várias imagens, mas hoje nós separamos 4, que são imagens que a igreja conhece, que a igreja já se familiarizaram com elas. E essas imagens nos ensinam muito a respeito da igreja, tanto no sentido universal como no sentido local. Nós podemos ver inúmeras, tais como povo de Deus, templo do Espírito Santo, família de Deus. Mas como eu disse, hoje nós vamos refletir, separamos apenas 4 imagens. As imagens são relevantes, pois cada uma delas mostram a faceta da igreja aqui na terra, mostra uma faceta diferente desse povo de Deus na terra. Então a nossa compreensão bíblica e espiritual sobre a igreja, ela seria muito limitada se a gente não visualizasse essas imagens, né? Se não fosse apresentada a igreja para nós através de metáforas, a nossa visão sobre a igreja seria realmente menor. Então vamos lá, a primeira imagem que representa a igreja, eu até pedi o Jonatas para tentar projetar aqui, né? Eu mandei no teu zap aí, Jonas, vê se você consegue, porque eu vou falar mais dessa imagem. Eu vou falar sobre as 4, mas eu estarei falando bastante sobre essas imagens. Eu mandei para o teu zap, não sei se você consegue daí. Ah, tá aí. Então, esquece. Eu vou mandar no grupo, ver se alguém aí consegue projetar essa imagem, seria interessante. Mas lembrando que não vamos trabalhar só sobre elas, né? Já está no grupo, né? Mas eu vou pôr para facilitar. Tá aí, ó, chegou. Quem puder projetar lá na TV e deixar até o fim da mensagem, que nós estaremos trabalhando, dando ênfase bastante nessa imagem que foi a leitura bíblica que a irmã Sueli fez, que é o corpo de Cristo. A imagem do corpo aparece nas cartas do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 12, e essa imagem do corpo parece ser a mais ampla, a mais usada por Paulo. Parece que Paulo gostava muito dessa imagem, né? De representar a igreja através do corpo. Das imagens que representam a igreja, eu me arrisco dizer que a que Paulo mais gostava era a do corpo. Ela revela a igreja realmente de uma forma espetacular, de uma forma assim muito detalhada, né? E mostra a igreja não só como uma organização, mas como um organismo. Então a igreja, ela é organismo, a igreja, ela é dinâmica, a igreja é viva, a igreja, ela é um organismo vivo, né? Ela precisa da organização, da denominação, sim, mas o que faz mesmo assim a gente vibrar é ver o dinamismo do organismo vivo que é a igreja de Cristo. Isso significa que o Cristo vivo, ele está atuando no nosso meio, e ele atua no meio da igreja de uma forma extraordinária. A igreja de Jesus e a sua missão, ela tem sequências de textos bíblicos que mostram isso, na vida dos apóstolos e na vida da própria igreja. Sendo cristãos, não são simplesmente seguidores, mas membro do corpo. Então nós somos membro do corpo. A igreja, ela é apresentada como um corpo. Individualmente nós somos membros deste corpo, e Jesus Cristo é a cabeça desse corpo. E a ideia do corpo mostra a diversidade dos membros na unidade. O corpo é diverso através dos membros, mas ele é uno. É um corpo que tem vários membros.
E aí Paulo diz assim: a igreja é uma família com muitos membros. A igreja o corpo, representa o corpo que tem muitos membros. Você olha para o corpo humano, por exemplo, você vê um único corpo. Não sei se já está na tela, tá não, né? Mas o corpo humano tem vários membros. Assim é a igreja. Assim é o povo de Deus. Então, irmãos e irmãs, Paulo chega a dizer assim de uma forma muito simples, está aí, ó, essa ideia do corpo, essa figura do corpo. E Paulo, ele comenta muito da importância que cada membro tem no corpo. Então é bom, é muito interessante a gente ter essa consciência da importância que a gente tem na igreja. Você é importante na igreja. Você não está aqui por um acaso. Você tem uma importância. Você é membro, você tem dom, você tem ministério na igreja de Cristo. Então o que a gente faz na igreja é importante. O que a gente desempenha na igreja é importante. Seja qual for a função, por menor que seja, por mais simples que seja, é importante. Então não ache que você não é importante na igreja de Cristo. Não pense que você não tem utilidade na igreja de Cristo, que você não é útil na igreja de Cristo. Eu já conversei com alguns irmãos, irmãs, até ordenados, até consagrados, que eles me disseram assim: eu estou saindo da igreja X, aí ele está falando do templo, né? Eu estou saindo lá da igreja que está no bairro tal, porque eu não me sinto valorizado lá, eu não me sinto útil lá. Então eu vou para outra igreja lá, porque lá eu vou render mais, lá eu vou ser mais útil, né? Eu já ouvi muita gente falando isso. Eu não vou ficar nessa igreja, porque ela já é muito grande, aqui tem pastor demais, aqui tem liderança demais, então eu aqui vou ser só mais um, né? Talvez a pessoa que pense assim, ela, quem sabe, duas coisas podem acontecer para que a pessoa pense assim. Primeiro, ela ainda não identificou o dom dela e o serviço que ela possa prestar na igreja, independentemente do tamanho dessa igreja. Em segundo lugar, a liderança, o pastor e a liderança talvez não identificou nessa pessoa o dom que ela possa desempenhar na igreja, o ministério que essa pessoa possa desempenhar na igreja. O que é que eu quero dizer com isso? Na igreja tem espaço, sim, para você desempenhar o seu dom. Na igreja tem a oportunidade, sim, para você desenvolver o talento, o dom que Deus te deu, para você exercer o seu ministério. E isso só não acontece quando há uma falha, ou do membro que não identificou, ou da liderança que não identificou o dom, o serviço que essa pessoa poderá prestar na igreja com excelência, né? Então essa ideia do corpo, Paulo vai mostrar que nós não podemos e não precisamos, e que jamais isso venha a acontecer, da gente sofrer de complexo de inferioridade. Eu sou o menorzinho. Eu sou uma pessoa sem importância. Ninguém valoriza o que eu falo. Ninguém valoriza o que eu faço. O que eu faço é muito pequeno, é muito menor do que o que outros fazem. De repente você não prega aqui, né, no púlpito, de repente você não dirige um culto, não toca um instrumento, mas você faz outra coisa que quem prega talvez não faça. Então não se diminui, não se ache uma pessoa sem produção na igreja de Cristo, sem utilidade na igreja de Cristo, porque Paulo vai dizer que não existe complexo de inferioridade quando se refere à membresia do corpo, porque todos são importantes. O dedinho é importante, ele dá esse exemplo, o dedo é importante,
É uma analogia, uma figura. A orelha é importante. Aí ele diz, o nariz é importante, né? O olho é importante. Então o mal que pode acontecer, e a liderança, e nós, como líderes, a membresia da igreja tem que estar ligada nisso, é identificar os dons, os talentos, e dar o ministério para essas pessoas exercerem essas habilidades, esses talentos na igreja de Deus. Então, nessa metáfora, Paulo ele vai falar muito sobre essa unidade na diversidade, e assim acontece o crescimento no corpo de Cristo. A metáfora é fácil de ser entendida, porque ele diz que cada um de nós individualmente somos membros, juntando formam um corpo, e Cristo é a cabeça desse corpo. Ou seja, quem comanda, quem orienta, quem dá a direção é o cérebro, é Cristo, é a cabeça. Ele é o cabeça. Ele conduz a igreja. Ele dirige a igreja. Ele é o cérebro da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o dono da igreja. Então, cada movimento da igreja é mediante o que Cristo determinar para esse movimento. Amém, igreja? Então, não sofra de complexo de inferioridade no corpo de Cristo. Assim como o dedinho é importante no corpo humano, você é importante na igreja. Outra coisa perigosa é o complexo de superioridade. E aí Paulo vai mostrar, né, que o olho pode ser um dom que as pessoas olham e dizem, olha, um ser humano sem olho, né? O olho é um negócio extraordinário. Então a pessoa o olho pode começar a querer se achar, né? O olho poderá começar a se inchar. O olho poderá começar a ter um complexo de superioridade. Que nada, eu sou olho. Não mexe comigo não, eu sou um membro importante. Eu sou olho, você é dedinho. O que você está falando aí? Então esse é um perigo, porque Paulo vai dizer que assim como o olho é importante, o dedinho é importante. Então na igreja de Cristo vai ter aquelas pessoas que Deus vai usar, né, com ações que são mais, que dão mais visibilidade, né? De repente, quem passa a maioria do culto aqui tocando uma guitarra, tocando um instrumento, cantando, pregando, dirigindo um culto, se a pessoa não tiver cuidado, ela vai começar a alimentar dentro dela que isso dá mais visibilidade. Eu tinha um amigo que dizia, isso dá mais ibope, e a pessoa começa a se inchar, achar que é maior do que aquela pessoa que faz um trabalho, às vezes até no secundarismo, nos bastidores. E Paulo está dizendo que tanto o trabalho no bastidor, tanto o trabalho ali que ninguém vê, como o trabalho simples. Deixa eu dar um exemplo aqui, talvez, no nosso contexto, no nosso olhar, a gente possa achar, a gente pense que quem faz a portaria, o irmão que fica na igreja sendo o porteiro, ou o irmão que faz o trabalho ali de recepção, de repente esse irmão começa a achar que esse serviço é menor do que o que está aqui na frente ministrando para a igreja, pregando, cantando, tocando, e aí a pessoa vai começar a ter um complexo de inferioridade, achar que é maior do que os outros, achar que sem ele a coisa não vai andar, que sem ela a coisa não vai funcionar. Aí começa a encher o peito, e aí o peito fica, né, parecido com o peito de pombo, sabe? E isso é perigoso, porque Paulo diz que isso é perigoso, é a vaidade, é o orgulho, a altivez. Então Paulo está dizendo que no corpo de Cristo todos são iguais. O olho é igual ao dedinho, o dedinho é igual à orelha. E Paulo faz esse confronto, né? Ele diz, e se o olho, né, perguntasse para a orelha, por que eu não sou orelha? Ah, eu não sou orelha, então eu não sou importante. E Paulo diz, nada disso, você não é orelha, mas você é importante. Quem está entendendo a mensagem? Você não é olho, mas você é importante.
Talvez você nunca pregou ali no púlpito, talvez você nunca ministrou para a igreja de uma forma que tenha mais visibilidade, mas você não é menos importante do que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que pregue, que dirige um culto, que canta na igreja. Não, para Jesus Cristo, para a igreja, a função que você desempenha na igreja, ela é extraordinária, ela é maravilhosa. Quando eu falo sobre isso, eu sempre lembro de um porteiro que a gente tinha lá em Mesquita. Ele era o porteiro, mas ele era também o zelador da igreja. E ele fazia o trabalho tão perfeito, com tão excelência. Ele chegava primeiro, ele chegava 1 hora antes. E ele abria a igreja, ligava lá o ventilador. Naquela época não tinha ar-condicionado nas igrejas, né? Ele ligava o ventilador, ele limpava as folhas ali que caía no pátio, abria o portão da frente, e ele recebia a igreja, e ele exercia a portaria com gosto e com excelência. E quando o irmão José faleceu, como a igreja em Mesquita sofreu. Como sofreu até achar um outro José. Percebeu que a função que o José desempenhava ali era uma função extraordinária. O José, na nossa analogia aqui, podia ser comparado com o dedinho, né? E as pessoas perceberam que o dedinho, que o José fazia um trabalho ali tão espiritual, tão nobre, tão sério, tão quanto importante, se fosse comparar com o olho. Cada um no seu dom, cada um no seu lugar, cada um no seu ministério. E quem ganha com isso? Quem cresce? O corpo. Quem é fortalecido? O corpo. Quem cresce? O reino de Deus, a igreja de Deus. Então Paulo ele dá uma aula aqui quando ele fala do corpo. Porque você olha para o corpo ele é uno. Você está vendo ali um corpo. Mas se você for detalhar ali, se você fosse abrir esse corpo, você vai ver quantos membros formam esse corpo e a diversidade desses membros. Então é a unidade na diversidade. A igreja não pode jamais perder a unidade, porque quem uniu foi Jesus. É a unidade na diversidade. Eu falei com relação aos dons, com relação aos talentos, com relação aos ministérios, mas até o nosso jeitão de ser aqui é diferente. O Francisco é diferente do Alex. O Michel é diferente do Jonatas, né? Diferente. Nosso jeito de falar é diferente. A estatura é diferente. Tem membro mais fortinho, tem outros magrinho, né? Somos diferentes, o sotaque é diferente. Olha como Deus é maravilhoso, né? Ele une gente de sotaque diferente. Ele une gente de estatura diferente. Ele une gente de escolaridade diferente. Ele une gente de condições sociais diferentes. Ele une e a igreja segue unida para a glória dele. Somos diferentes, é a diversidade na unidade. Só quem faz isso, gente, é o Espírito Santo, é Jesus. Só quem faz isso é Jesus. Então o corpo ele é composto por vários membros, e membros diversificados, ou seja, indivíduos com dons particulares. Nenhum dom é dado a todos os irmãos da igreja. Portanto, há espaço para todos, e eles são essenciais ao bom funcionamento do corpo. Ninguém tem todos os dons, isso não existe. Ser humano, pecador, não tem todos os dons. Mas Paulo vai dizer também que pelo menos um dom você tem. Não existe ninguém que não tenha pelo menos um dom. Nenhum dom é dado a todos os irmãos da igreja. A independência é primordial para o crescimento. Quando cada parte desempenha o seu papel, o corpo cresce qualitativamente e quantitativamente. Todos são beneficiados. Os de dentro com o aperfeiçoamento espiritual e os de fora da igreja por ouvirem as boas novas.
quando a igreja está unida, quando a igreja tem o entendimento dos ministérios, quando cada membro identifica o seu dom, quando a liderança trabalha considerando os dons, considerando os ministérios, isso é saudável internamente, como é saudável e glorioso externamente. A igreja ganha porque é fortalecida, porque é abençoada, porque cresce internamente. E quem é de fora ganha porque são alcançados pelo Evangelho de Jesus. Então todos ganham. O reino de Deus ganha. E tudo que é feito é para a honra, é para a glória do Senhor. Então a igreja tem que considerar muito isso em oração, em reunião, em diálogo, né? Em diálogo, descobrir os dons, os talentos. Quem é aqui que tem o dom para ministrar para as crianças? Quem é que tem o dom para ministrar para os jovens? Quem é que tem o dom para cantar e ministrar para a igreja? Quem é que tem o dom para ministrar uma pregação, para dirigir um culto, para ministrar sobre ofertas, para ministrar sobre dízimos? Quem é que tem o dom para fazer panfletagem, para fazer estudos bíblicos, para visitar crente em hospital, para visitar crente nos presídios? Quem tem esse talento? Quem tem esse dom? Quem pode exercer esse ministério na igreja? Aí o irmão que tem o dom de ministrar aos que estão presos, outro já ministra na rua, entregando folhetos, outro já ministra através de PGs, e assim a igreja funciona, e funciona de uma forma harmônica, para a glória de Deus, e o nome de Deus é exaltado. Então essa figura do corpo, ela é extraordinária, porque mostra que a igreja, ela realmente funciona quando esses membros estão alinhados, quando esses membros estão saudáveis espiritualmente, quando esses membros trabalham em harmonia, em alinhamento. Ninguém segura uma igreja assim. Ele compara a igreja como uma noiva, ele compara a igreja como um edifício, e ele compara a igreja como o templo do Espírito Santo. Observe que essa comparação da igreja como corpo e como noiva, dá para apresentar a igreja de uma forma global, universal. Quando ele apresenta essa igreja como um edifício e como templo, é a ideia dessa igreja local, essa igreja mais orgânica. Então essa igreja que é corpo, ela é também noiva. E essa figura da noiva vem desde o Velho Testamento. Porque a ideia de noivar, do noivo, no Velho Testamento é diferente da visão de nós brasileiros, né? O noivado, lá no Oriente Médio já era um pacto, era uma aliança, era um compromisso. Então, a Bíblia vai comparar tanto no Novo Testamento a igreja como noiva, como no Velho Testamento, esse pacto. No Velho Testamento como no Novo Testamento. E no Novo Testamento mostra o amor de Cristo por essa noiva. Ele amou tanto a noiva que ele deu a vida por ela, ele morreu por ela. Ele entregou a sua própria vida para salvar, para cuidar dessa noiva. E aí ele diz que essa noiva, ela está num processo de aperfeiçoamento. Cada dia que passa, a igreja de Cristo fica mais bonita. Ele está falando da igreja espiritual, da igreja salva. Vocês sabiam que quando a gente entende essa figura da noiva, que a igreja é a noiva? Você sabia que quando a gente entende essa figura, a gente percebe que a igreja não regride.
A igreja só avança em qualidade. Então, quando você escuta alguém dizendo: a igreja não era mais a mesma, a igreja piorou, ele está falando da igreja ser humano. Ele não está falando dos salvos. Porque a igreja salva, a igreja noiva, ela não regride. Ela só melhora. Porque ela está se preparando para o encontro, para o casamento. Então, cada dia que passa, a noiva se arruma. A noiva melhora em beleza. É por isso que Paulo vai dizer que essa noiva, que essa igreja, ela não tem rugas, ela não tem manchas. Ele está falando de que igreja? Da igreja salva, da igreja espiritual. Quanto mais tem prova, essa igreja melhora. Quanto mais tem crise, essa igreja melhora. Quanto mais tem pandemia, ela vai melhorar. Porque ela é a noiva que está se preparando, que está se ornamentando para o casamento, para o encontro do noivo. Você já viu noiva feia? Não existe noiva feia. Como é que a igreja vai ser feia? Noiva é bonita. E ele diz que a noiva de Cristo, ela não tem rugas, ela não tem manchas. Então ela vai aperfeiçoando, ela não tem mácula. Ela não é infiel. Ela é uma igreja crescente. Porque ela está cada dia evoluindo para o casamento. O edifício, agora ele traz para a questão local. A ideia do edifício eu gosto muito. Porque aí vai mostrar a ideia gradual da igreja. Nós somos construídos. Nós estamos sendo construídos. É o tijolo por tijolo que vai construir o edifício. Essa ideia do edifício, do tijolo, é a ideia gradativa mesmo. Não é uma construção de uma semana. Para os gregos, a ideia do tijolo, da construção, é gradual. Então é tijolinho por tijolinho, vai construindo um grande edifício, uma grande igreja para a glória do Senhor. Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas. Então são as pedrinhas, os tijolinhos, que estão formando esse grande edifício. E isso é gradual, é por isso que a gente tem que ter paciência com o outro, né? A gente tem que ter paciência com o irmão na fé, com a irmã na fé, porque às vezes a gente não está na mesma luz de conhecimento, às vezes a gente não está no mesmo nível de conhecimento. Tem gente aqui na comunidade que chegou a um mês, tem gente que tem 40 anos de fé. Então quem tem 40 anos de fé tem que ter paciência com quem tem um mês, porque são conhecimentos diferentes. É a igreja sendo construída, e todos nós estamos sendo construídos. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui chegou a um patamar espiritual ao ponto de dizer: pronto, acabado, concluído, não preciso mais melhorar. Isso não existe enquanto nós estivermos aqui. É gradativo, é um processo. Estamos sendo construídos a cada dia para a glória de Deus. Há uma construção espiritual. Estamos sendo forjados, estamos sendo lapidados, estamos sendo melhorados a cada dia. Mas lute para que isso aconteça mesmo. Que você viva um progresso espiritual e não um regresso. É um progresso, é para frente. É para frente. Olhe para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas tenha paciência com o fraco, com quem cai, com quem escorrega. Tenha paciência. Fale para ele, fale para ela: calma, eu estou em construção, amém? Tenha paciência comigo, eu estou em construção. Nós estamos em construção.
Nós estamos sendo construídos. E quem é o construtor? Jesus Cristo. É o Espírito Santo, a palavra, cada dia. E por último, a última figura aqui, né? Nós já falamos do corpo, já falamos rapidamente da noiva, rapidamente do edifício. Só estou dando aqui algumas pinceladas, né? Para não demorar muito. Já quero partindo aqui para o final da mensagem. A outra figura, ele diz que nós somos templo. Nós somos templo do Espírito Santo. No Velho Testamento tinha o templo. Tinha um templo lá. E o culto lá era diferente. Todos nós aqui sabemos como era lá. O culto no Velho Testamento. A gente não tinha acesso. A gente, né? Quem viveu lá não tinha acesso ao santuário, ao Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote. Só o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, à presença de Deus, a Shekinah. Só o sumo sacerdote. Mas o culto era realizado lá, no templo. Aí no Novo Testamento, a Bíblia nos mostra, nos revela na Nova Aliança, que nós somos o templo. Então nós, a igreja, a noiva, né? O edifício, o corpo, nós somos o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E essa ideia ela é interessante, porque cabe tanto coletivo como individual. Tem hora Paulo vai dizer que a igreja, a coletividade, é o templo do Espírito Santo. E tem hora que ele fala individualmente com a gente, que nós somos o templo do Espírito Santo. Então nós somos a habitação de Deus. Deus habita em nós. Olha que coisa extraordinária. E isso é coisa do Novo Testamento, isso é coisa da Nova Aliança. Na Velha Aliança, no Velho Testamento, aqueles irmãos que iam ao templo, o Espírito Santo não habitava neles. O Espírito Santo habitava só nos sacerdotes, nos profetas e em alguns reis. Mas agora não, né? No Novo Testamento, o Espírito Santo habita em todos aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Todos aqueles que são salvos, o Espírito Santo habita. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele mora em nós e Ele nos dirige, Ele nos orienta, Ele nos conduz, tanto de forma coletiva como de forma pessoal. Paulo ressalta que cada crente é morada do Espírito Santo, mas também ele aponta a comunidade cristã como templo. Então nós já examinamos aqui as diferentes imagens da igreja que a Bíblia nos apresenta, e através delas a gente pode concluir aqui, caminhando para o final, que as imagens atribuídas à igreja nos ensinam sobre a presença de Cristo nela. Então Cristo está presente na igreja. Cristo está aqui, o Cristo ressurreto, Ele está aqui passeando no meio da igreja. Pois onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Cristo está presente. Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. As imagens atribuídas à igreja nos ensinam também sobre a continuidade de Cristo nela. Nós, os seus discípulos, somos responsáveis por dar continuidade do trabalho que Ele iniciou. Que possamos dizer como Paulo: completa no meu corpo o que resta da aflição de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Não seja um mero espectador, mas se envolva na tarefa de continuar a história que Cristo começou. Então as imagens nos mostram isso, nos apresenta isto. Em primeiro lugar, que Cristo está com a gente. Em segundo lugar, que essa comunidade, que essa igreja, ela deve continuar. Ela deve prosseguir.
ela deve avançar, ela não pode desistir. Essa comunidade, ela deve continuar e continuar em Cristo, essa obra que Ele começou. Ele está presente em cada etapa da igreja. E por último, as imagens atribuídas à igreja nos ensinam sobre a influência de Cristo nela. Cada indivíduo convertido deve ter o desejo de buscar satisfação pessoal e, como templo do Espírito Santo, deve buscar também o fruto do Espírito em sua vida. Um edifício firmado em Cristo, um corpo unido e santo, com toda certeza crescerá na santificação pessoal. Deixe-se influenciar pela essa ação do Espírito Santo. Então, influência. Quem tem que influenciar a igreja é o Espírito Santo, é Cristo. A igreja não pode ser influenciada por outras vozes. A igreja não pode ser influenciada por outras filosofias. A igreja ela é influenciada por Cristo, que é o dono dela, que é o Senhor dela. A igreja deve ser influenciada pelo Espírito Santo. Então, a atuação de Cristo assegura que somos corpo, e somos corpo bem ajustado, somos noiva, a noiva de Cristo, a igreja é, e ela é pura, somos edifício, e esse edifício é indestrutível, e somos templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Quando a igreja permanece unida a Cristo, ela torna-se inabalável. Jesus Cristo é indispensável à existência da igreja. Então, permanecemos unidos. Permaneçam unidos em Cristo. Não deixa Cristo destruir essa unidade, jamais. O que o Espírito Santo uniu, o homem não separe. Nesse contexto aqui, a união dos membros que formam o corpo, que é a igreja de Deus, em nome de Jesus.